galera, Thiago aqui, estamos no primeiro Moodcast do ano e a gente veio para falar de movimento, da importância do movimento na nossa vida e talvez fazer um chamado para a gente, e no caso inclusive eu, a gente se movimentar mais em 2025. Estou aqui com o professor Vita e com o Pedro. Eu só vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho. Eu sou o Vita Haddad, sou educador físico, coordenador da área de atividade física e saúde aqui do Instituto. Estou trabalhando já aqui há 2 anos e a gente tem como objetivo dinamizar, dar uma forma de movimento integrada para todos os nossos alunos e pacientes e estimular cada vez mais a atividade física para todas as pessoas. Meu nome é Pedro Vieira, eu sou fisioterapeuta aqui no Instituto e eu trabalho no Instituto há 3 anos, dentro da área de reabilitação e performance também, né? Trabalhando principalmente com atletas amadores, pessoas que se machucaram praticando alguma atividade física e até mesmo indivíduos que estão vindo do sedentarismo e iniciando a fisioterapia por algum problema correlacionado com a falta de atividade física. E felizmente muitos desses a gente consegue ajudar e dar continuidade no trabalho com os nossos personagens aqui, os projetos para trabalhar um pouco melhor a saúde desses indivíduos também. Legal. Aí, gente, é legal que a gente tem uma visão mais de performance, de treinamento e uma visão mais preventiva e de reabilitação, né? Show de bola. Para a gente começar, por mais que seja chovendo molhado, que a gente fala bastante disso, inclusive no Instagram do Instituto, mas vamos falar um pouquinho dos principais benefícios ou de alguns benefícios do movimento no nosso dia a dia. Pedrão, pode começar aí com alguns, por favor. Beleza. Eu vou falar, acho que dos que envolvem mais a questão psicossocial e a questão comportamental, e vou deixar para o professor falar com maestria aí da questão física, né? Quando a gente olha para a atividade física, a realização da atividade física ela promove grandes mudanças com relação à ansiedade, depressão, estresse, né? Ela consegue ter um papel fundamental na modificação desses sintomas. Quando nós observamos na clínica, no dia a dia, indivíduos que não praticam atividade física, indivíduos que têm um alto nível de estresse, porque hoje nós vivemos num mundo muito acelerado, quando eles começam a prática de atividade física, eles conseguem perceber em poucas semanas as mudanças que isso começa a fazer, tanto no papel de regulação de sono, diminuição de estresse, os níveis muitas vezes de ansiedade, aqueles que têm depressão e utilizam essa farmácia natural para fazer a regulação dessas questões hormonais e nessas questões de humor também. Acho que exercício físico envolve muito disso e a questão social também, né? A atividade física na musculação, no crossfit, na corrida, o papel social que isso traz na nossa vida é essencial, já que nós somos seres humanos, seres sociais que nós precisamos de gente, né? Então acho que por esse lado eu comentaria esses, né? Certo. Os benefícios eles são gigantescos, né? Como o Pedro muito bem colocou aí, todos os benefícios que tem nos fatores emocionais, a gente tem alguns benefícios que são ligados à área neuromuscular, à carga respiratória, e isso traz efeitos que vão direto aos objetivos dos nossos alunos e pacientes, né? Seria emagrecimento, um cuidado maior com a capacidade cardiorrespiratória, a reabilitação própria, né, de uma articulação que vem lesionada e o posterior fortalecimento e a preparação, desenvolvendo funções de dia a dia, né? Porque o que a gente entende é que não importa se é um atleta de alto nível ou se é um paciente que veio para o Instituto buscando uma melhoria de qualidade de vida. O importante é que ele consiga executar bem as funções diárias dele, independente de quais sejam. Bom. Então, esse é o grande benefício da atividade física, né? Dar qualidade de vida e devolver funções que nós precisamos naquilo que a gente faz no dia a dia. Professor, dá umas dicas aí de como a pessoa pode começar a se movimentar? Bom, o primeiro passo é a pessoa estabelecer esse compromisso de que ela deseja realmente se movimentar, tá? A partir desse compromisso estabelecido buscar a assessoria, um atendimento que seja profissional,
de alguém que possa orientar perfeitamente. Aqui no Instituto nós temos, né, o aluno entra, a porta de entrada é uma avaliação física que é completa, onde a gente olha diversos fatores que podem influenciar no desempenho daquele objetivo que o aluno está buscando. Então, inicialmente, né, é o compromisso e buscar a ajuda de profissionais. A avaliação física é um mecanismo muito interessante. Passar por um médico, se você tem muito tempo que você não tem atividade física, fazer uma avaliação cardiológica, você ter esse acompanhamento, ter esse aval do médico que você está apto a iniciar um programa de atividades físicas é outro passo importante. É a partir daí contar com profissionais que possam te orientar efetivamente naquele objetivo que você quer cumprir. Essa ideia da gente sempre fazer a pessoa iniciar a atividade física, sair do zero é sempre muito difícil, né? Startar a atividade, eu acho que é o momento mais difícil. Eu tenho exemplos de conhecidos, de pacientes que têm sempre essa dificuldade. Acho que o conselho que a gente pode dar, além disso que o professor falou, é que entenda que é um processo que é lento, é demorado, na maioria das vezes não vai ser algo que você vai atingir o objetivo em 1, 2 semanas, é uma construção e dentro desse processo você tem que se encontrar e para isso os profissionais estão ali para encontrar as melhores ferramentas, os melhores meios, né? E nesse processo a gente vai continuando e acrescentando nas atividades, aumentando. E o interessante é que a formação do hábito, assim como a gente ganha força muscular, que é uma construção, o hábito também se constrói ao longo do tempo. A gente tem um conceito, né, que é chamado de neuroplasticidade, e a neuroplasticidade envolve essa organização do sistema nervoso, e conforme a gente vai iniciando uma nova atividade, vou fazer uma comparação mais simples, mas pelo caminho não existir ainda, esse hábito é muito mais difícil. Mas uma vez esse hábito criado, essas interações fisiológicas acontecendo, esse hábito aos poucos vai começando a se enraizar. Então a gente tem, o Vita pode falar com muita propriedade, a gente tem alunos seus que têm o que de tempo de atividade física, 15, 20 anos, Vita? Com certeza. É um ponto que eu queria complementar que você está falando, foi muito importante você falar dessa questão do processo. Eu digo sempre que a atividade física ela tem início e meio, mas ela nunca tem fim. Por quê? Porque o nosso corpo ele depende disso para ser mantido. Não é como um carro que você leva na oficina, eu venho aqui com o meu joelho mais ou menos, eu vou aqui, cuida e ele já está bom pro resto da vida, só quando quebrar de novo eu volto. Não, a gente mantém essa atividade física, inclusive para prevenir, para minimizar o risco de novas lesões, de problemas de saúde que venham a acrescentar. Então, esse é um ponto que é crucial, né? O processo dentro da atividade física, eu tenho alunos que eu atendo já há muitos anos, eu tenho atletas que eu acompanho há mais de 30 anos, né? Começaram a treinar comigo lá em categoria de base, hoje são atletas de alto nível, estão comigo em seleção brasileira e a gente segue trabalhando com eles. Assim como também eu tenho alunos de mais de 10 anos que acompanham diretamente comigo. Então, não é um processo que tem fim, ele é contínuo, ele é evolutivo, você vai agregando valores cada vez, quanto mais você se mantém na atividade física. E eu acho que assim como é difícil o começo, é pesaroso, você tem que ter muita disciplina e etc., acho que chega um ponto que começa a ficar difícil também ficar sem atividade física, né? Então, se você tem um hábito muito grande de treinar, ficar sem treinar também é ruim, né? Exatamente, a pessoa ela se sente mal. Eu mesmo, eu digo sempre para os alunos, né? Se eu ficar sem treinar, se eu ficar sem me exercitar, as minhas costas começam a doer, meu joelho dói, eu me sinto mal, eu me sinto inerte, e aí eu preciso quebrar de novo esse ciclo, quando por alguma razão você fica afastado, né? Nem que você volta devagarinho, faz um estímulozinho, uma coisinha, o seu corpo já responde e você avança novamente. Eu vou dar o meu exemplo, assim, né? Vamos falar que eu sou corredor, pelo amor de Deus, eu pratico corrida, gosto, estou cada vez mais entrando no esporte, já faz pelo menos um ano. Trouxe uma galera que eu conheço para dentro do esporte, isso é bem legal. Sempre treinei, sempre fiz atividade física e hoje, se eu fico sem, acontece a mesma coisa. Meu sono desregula, nível de estresse ele aumenta,
a gente começa a ter uma sensibilização maior em algumas regiões do corpo, então às vezes o pescoço começa a ficar um pouco mais sensível, se você já tem alguma dorzinha, algum desconforto articular, ela começa a ficar mais evidente, justamente porque o exercício físico, né, ele regula essas questões neurofisiológicas, até mesmo com relação à modulação à dor. Uhum. Então acho que faz super sentido isso aí também. É legal que você falou da corrida, que tem um ponto também que de buscar alguma coisa que a pessoa realmente goste de fazer, porque às vezes a pessoa ela vai sempre numa fonte, aí tenta, não dá, por exemplo, musculação, né? Muita gente começa na musculação, 3 meses para, aí passa alguns anos, volta para musculação, 3 meses para. Talvez ela não achou a modalidade ideal para ela treinar, né? De fato, isso é verdadeiro, né? É importante que a pessoa encontre algo que ela goste de fazer e assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho. Aqui no Instituto a gente tem trabalhado essa questão de diferentes estímulos dentro da musculação, né? Legal. A gente trabalha muito com a combinação do estímulo, né, da musculação, o aparelho, o equipamento isolado, com o treino funcional, e a gente sempre coloca dentro da série do aluno aquilo que ele precisa. Tá. Né? Então a gente entende o objetivo, a gente recebe o aluno aqui, entende qual que é o objetivo dele, mas a gente também precisa dar para ele o que ele precisa. Às vezes esse caminho não é reto. Uhum. Né? Esse caminho você tem que fazer alguns atalhos ali para chegar e aí chegar no seu objetivo. E nós, como profissionais, nós é que temos a função de entender o que esse aluno precisa, onde é que está o desequilíbrio, onde a gente pode melhorar isso, sempre na direção do objetivo que ele nos pede. Ainda nesse tópico, que dica que vocês dão para a pessoa está sedentária e ela quer começar a se movimentar? O que ela pode fazer para escolher a atividade ideal para ela? O que vocês aconselham? É uma boa pergunta, porque a gente precisa entender, como o professor falou, né? Quem é esse indivíduo? O que ele está buscando? O objetivo dele é se movimentar somente para se movimentar? Porque normalmente nunca né? Sempre existe um objetivo que aquela pessoa tem por trás, né? Eu quero melhorar minha questão estética, eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu quero melhorar minha saúde. Não, eu tenho dores musculares, eu tenho dores na lombar, e eu quero melhorar essa situação. Eu acho que o exercício físico, a atividade física pode me ajudar. Estou me sentindo, estou com essa sensação de ser sedentário, quero me movimentar mais, né? Eu acho que todo mundo tem essa consciência de que a atividade física é muito boa, ela é boa para todo mundo, mas como a gente sempre fala, uma avaliação, uma conversa, uma anamnese, uma coleta da história, das lesões daquela pessoa, ou até mesmo dos fatores que podem potenciar lesões, né? Eu acho que faz muito sentido. E que são alguns dos recursos que a gente tem dentro do laboratório, né? E aí, eu vou deixar para o Vita comentar isso, porque ele está muito mais lá dentro dessa questão de avaliação, performance, e eu acho que ele vai saber ponderar muito bem esses pontos para esses indivíduos. Eu entendo que realmente o primeiro caminho, a primeira dica é passar por uma avaliação. Segunda coisa, né, é você ter entendimento do que você gosta de fazer. Tá? Por quê? Porque na conversa com o seu avaliador, na conversa com o treinador ou o próprio fisioterapeuta, né, podendo indicar, você vai conseguir definir isso dentro daquelas possibilidades do que você gosta de fazer. Porque assim, eu já tive várias pessoas que chegaram aqui e falaram assim, eu não gosto de fazer musculação. E aí eu digo para ele, vamos fazer uma aula comigo, né? Vamos experimentar. E aí a pessoa fala, pô, desse jeito eu gostei. Você entendeu? Então, essa... E aí eu consigo entender o que ela precisa e encaixar para ela a atividade adequada. Porque tem um ponto também assim, do que a pessoa gosta, mas o que ela está precisando, né? Então o ideal é meio que dosar. Às vezes o que ela pode, porque às vezes o que ela gosta, ela nem pode. Então a pessoa chega, vamos dizer, com uma lesão de ligamento cruzado, mas ela gosta de jogar futebol. Naquele momento, ela não vai poder jogar futebol, mas a gente pode preparar ela, né, aquilo ser um caminho para ela chegar naquele objetivo que ela quer voltar a brincar com futebol com os amigos dela. Então tem toda essa questão aí, né, do que gosta, do que precisa e do que pode. E nós temos que ponderar e mostrar para a pessoa isso. E às vezes ela fala assim, eu gosto de natação.
Pô, bacana, vamos combinar a natação com isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer um ciclismo, vamos fazer. Tem um caminhão de coisas que dá para fazer, tem muita coisa que dá para trabalhar. Né? A pessoa, por isso que eu falo, o importante é ela passar por um processo avaliativo e ter profissionais competentes que consigam interpretar esses dados da avaliação e traduzir isso em movimento. Né? Um movimento que seja efetivo, útil, funcional, adequado para cada pessoa. Isso, agora fazendo um gancho aqui para o Instituto, isso é uma coisa bem legal aqui do Instituto, que você pode vir aqui e não necessariamente atrás de uma modalidade, mas atrás de todo esse suporte de, beleza, vamos fazer uma avaliação, conhecer exatamente as necessidades da pessoa, aí vai conversar com você ou com quem for, para entender o que ela já passou, o que ela não passou, os anseios, o que ela já gostou de fazer, e daí direcionar para alguma atividade mais... Exatamente, e a gente tem no Instituto profissionais, né, extremamente capacitados nas mais diferentes áreas, né, especializados naquilo, e a gente consegue direcionar para analisar para essa necessidade do aluno ou paciente. Legal. Exatamente, eu acho que essa questão de, já puxando que o Instituto trabalha muito com movimento, quando a gente fala de movimento, em análise de movimento, quando você tem essa caixa de ferramenta que você consegue fazer análises de movimento, muitas vezes não vai interessar a atividade física em si. A gente tem muita procura por corrida, sim, pessoas que querem fazer a avaliação para correr melhor. A gente tem pessoas do futebol também, e tem movimentos de rotação, testes de força que a gente pode fazer para avaliar e ter um panorama geral de como a gente está naquele momento. Mas a gente tem esportes que muitas vezes nem são comuns no Brasil, não são tão difundidos. Por exemplo, a gente tem no Instituto atletas de hóquei, né, que é um esporte de altíssimo contato, de muita rotação, tronco, joelho. A gente tem atletas de luta, ou seja, também muita rotação, joelho, traumas. Então, assim, a gente consegue olhar o movimento e, pelo movimento, fazer isso que o Vitor estava comentando. O que aquele movimento desempenha para a atividade e como eu vou trabalhar aquele movimento para transferir para a atividade deles. Porque nós leigos, às vezes a gente acha que, por exemplo, o que eu já fiz de atividade física foi Kung Fu, treinei bastante Kung Fu. Daí às vezes você acha assim, não, eu gosto de Kung Fu, eu vou treinar muito Kung Fu, que para ficar bom eu tenho que treinar Kung Fu. Mas às vezes tem muitas coisas complementares que eu não vou obter lá, mas vou obter com treino complementar. Isso. A mesma coisa eu estava lendo esses dias sobre corrida, né? Mesmo os atletas de longa distância, como é importante o treino de força para eles, né? Extremamente. Força e potência para o atleta de corrida é mesmo para o atleta de longa distância, né? Muito mais para o velocista, mas mesmo força. Nós temos um atleta na Vitória aqui, que ela é triatleta. E assim, a nossa contribuição é dentro desse trabalho de força e potência para que ela consiga sustentar todo o volume e intensidade do treinamento de triatlo que faz para ela. Tanto para performance quanto para qualidade de vida também, né? Exatamente. E vou dizer para você assim, o mesmo exercício, o mesmo movimento que eu dou para o meu atleta lá de seleção brasileira, eu aplico para o meu aluno aqui no Instituto. O que diferencia? Volume e intensidade. É o que o meu aluno precisa é diferente do que o meu atleta que vai jogar a Olimpíada precisa. Mas o exercício, o movimento é o mesmo. Agora é fundamental a gente se movimentar, a gente treinar. Agora não adianta, né, Pedrão, sair como louco e tentar recuperar o tempo perdido em pouco tempo, né? Você está sedentário lá, você fala, não, agora janeirão eu vou tirar o atraso. A gente vê muito isso, e esses pacientes que tentam tirar o atraso em janeiro, normalmente ali para março, abril, eles começam a chegar, né? Queria me preparar melhor para o carnaval, para a praia, para ficar um pouco mais esteticamente bonito, queria tirar o atraso do ano passado, comi muito no fim de ano, e aí eu comecei a aumentar o volume de atividade física e me machuquei. A gente vê muito, assim, isso acontece frequentemente. A grande maioria das lesões que a gente atende nesses indivíduos que não são atletas, são lesões por, vou descrever aqui como erro de treinamento, não que a pessoa quis errar, mas a pessoa talvez não tenha o conhecimento envolto para conseguir direcionar, pensar a questão de demanda, o quanto que aquela fadiga vai estar influenciando na recuperação, ou aquela carga de treino
daquele dia, daquela semana, daquele período vai influenciar na recuperação. Quando a gente olha para periodização e treinamento, isso é uma coisa muito complexa, tem vários fatores, sono, estresse, humor. E eu vejo muito isso, os pacientes chegando, principalmente pacientes jovens ali, né, que têm uma capacidade de recuperação muscular rápida, né, se a gente comparar com um indivíduo um pouco mais experiente, eles têm uma capacidade de recuperação muito rápida. Eles começam a aumentar a carga, treinar dia sim, dia não, ou às vezes treina direto, e nisso a gente começa a perceber algumas lesões por sobrecarga. Então a gente está falando aí de tendinopatias, né, lesões que a gente comentou no episódio do Instagram de lesões acromioclaviculares, lesões, por exemplo, de tendinopatia de Aquiles também, que a pessoa começa a correr todos os dias, corre, não dá descanso, né? E a pessoa pensa assim, eu corro todo dia e não me machuco, tá tudo bem, não estava sentindo nada. Aí de repente sentiu, né? Porque teve uma sobrecarga crônica e isso ocasionou ali aquela sensibilização e aquela lesão, né? Uhum. A globalização, vamos dizer assim, né? A exposição, né, muito rápida desses eventos que têm acontecido mundialmente aí, as corridas de rua, né, o fenômeno do crossfit, do beach tênis, e aí cria-se uma coisa muito ruim, porque fala assim, o crossfit machuca. Não é o crossfit que machuca, né? Como você faz, como você foi orientado a fazer, quantas vezes você faz. Não é o beach tênis que machuca, ao contrário, né? Movimento não machuca, movimento é solução. O problema é como que você aplica isso, como você faz isso. E a gente vê muitos casos assim, de pessoas que chegam assim pra gente e falam, eu vou começar a correr, legal. Tô pensando em correr uma meia maratona. Oi? Em abril agora, as pessoas acham que essa revolução é assim, né? Um maratonista, um corredor de fundo, ele leva anos se formando para correr. Né? E as pessoas estão acelerando, estão atropelando. Tem o caso de uma aluna, começou a correr o ano passado, a gente veio orientando, todo o trabalho de fortalecimento, tá? Correu 5, correu 10, aí chegou lá e falou assim, estou pensando em correr uma de 10 em março, em abril eu quero correr 14 quilômetros não sei de onde. Eu falei, como assim? Você nunca correu 14, né? Vai correr 10, que já é o seu máximo no mês, e depois, vamos. Não quer dizer que você não possa correr, que não seja bacana correr, mas essa ansiedade das pessoas de cumprir metas muito rápido, né? Coloca como meta de vida correr uma maratona e acha que em 2 anos está correndo maratona. Não, tem que ter um processo, tem que ter um começo, tem que ter todo um encaminhamento para isso aí que é importantíssimo. Então, essa é uma das coisas que a gente busca orientar nossos alunos aqui, olha, vamos mais devagar nisso, vamos aqui, vamos ali. Você não vai pedir ela de cumprir esse objetivo, você vai orientar ela para que ela chegue em segurança. Você vai conquistar o objetivo, mas de uma maneira segura, né? Isso. É interessante falar de CrossFit, né? Porque a gente eu participei do boom do CrossFit quando eu estava na graduação e eu tinha essa convivência com alguns clínicos fisioterapeutas que falavam CrossFit machuca muito, CrossFit lesiona muito, onde já se viu ficar pulando, onde já se viu ficar agachando. E a gente decidiu fazer uma pesquisa quando a gente estava na graduação, a gente fez uma revisão, pegou todos os artigos que a gente conseguiu encontrar na época sobre CrossFit. Como era algo bem recente, tinha poucos estudos, então a gente conseguiu compilar. E a gente observou que a percepção de lesão no CrossFit a cada 1000 horas de treinamento, ela não era superior a futebol, não é superior a corrida, é similar ao tênis, ou seja, o problema será que é o CrossFit ou é a hiperpopularização que teve aquela época, né? Então esse é um fator de confundimento muito comum também. E essa questão do imediatismo, né? A gente está vivendo um mundo imediatista, né? Eu posso falar pela minha geração, né? Minha geração é uma geração que a gente quer tudo para agora, quer tudo para ontem. A gente termina a graduação e já quer sair correndo atrás de tudo e achando que vai conquistar o mundo e abraçar o mundo inteiro. E no esporte não é diferente. A gente precisa ir com calma, a gente precisa ter um planejamento para justamente prevenir essas ocorrências de lesões. Show de bola.
Professor, voltando a falar de performance, você até falou que muitas vezes é o mesmo exercício que você aplica no alto rendimento para um cliente habitual que só busca qualidade de vida, só intensidade, enfim. Desmistifica um pouquinho o que é alta performance para a gente, porque às vezes a gente acha que é um negócio tão nichado, mas é justamente dos treinos de alta performance que surge muita aplicação para o habitual, né? Isso. Eu digo sempre assim, o seguinte, é como se fosse a Fórmula 1, né? Onde você emprega todas as últimas tecnologias de ponta, onde você faz tudo para quê? Porque o atleta chega em um determinado momento na melhor forma física dele. E esse é um outro dado importante. As pessoas acham que você entra em forma e fica em forma a vida inteira, entendeu? Não é. A gente tem toda uma, a gente chama de periodização, é o termo científico técnico, né, para elevar o nível de condicionamento físico do meu aluno ou do meu atleta, né, com objetivos específicos. Né? Então, o meu atleta lá de basquete, a gente tem uma Copa América, agora em junho e julho, nós vamos jogar a Copa América. Então, a gente já vem acompanhando as atletas que estão no clube delas, mas já, né, orientando algumas coisas que elas vão fazer, porque eu vou ter 15 dias de treino em que eu vou, né, dar aquela polida, eu vou passar o pano para mostrar o sapato. Eu tenho que deixar ela na última forma, na melhor forma dela, que é o que é a melhor forma de desempenho. Cada modalidade ela vai depender de uma valência física. Umas precisam mais de resistência, outras precisam de mais de força, outras é mais potência. Então, a gente leva o atleta para aquela modalidade, naquela valência física que é mais importante para obter melhor resultado. Tá? Da mesma forma, o meu aluno faz ali, faz uma corrida, eu vou fazer uma corrida de 10 mil. Então, eu preparo ele também para fazer a corrida de 10 mil. Eu não vou competir nada, eu não vou fazer nada, não tem importância. Nós vamos periodizar para que você tenha elementos, né, diferenciados dentro do seu treinamento que provoquem todo o tempo adaptação. Eu não posso ficar eternamente repetindo o mesmo treino. Não causa adaptação, você estaciona. E aí esse é um grande motivo das pessoas pararem. Né? As pessoas precisam sentir que elas estão sempre sendo desafiadas. E a mudança, né, do elemento de treino, número de repetição, carga, o gesto, né, mais rápido, mais lento, isso vai sempre provocando o seu organismo a trazer adaptações. E o que é legal, a cada, né, ciclo que se repete, o seu aluno, independente dele não ser competitivo ou nada, ele está sempre evoluindo. Está sempre melhorando. Legal. Bom, acho que chegamos à reta final aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para as pessoas, convidando talvez elas a se movimentarem mais em 2025. Perfeito. Bom, posso? Claro. Você que em 2025 está com esse objetivo de fazer uma atividade física e tem esse desejo, seja para melhorar a sua questão estética, seja para melhorar alguma dor que você está sentindo, eu faço um convite para você entrar em contato aqui com o Instituto, buscar ajuda dos nossos especialistas, procurar fazer uma avaliação para com que você tenha a capacidade e o melhor acompanhamento que você poderia ter para evoluir dentro desses objetivos. Para você que gostaria de vir aqui, a gente tem os contatos, as redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Para que você venha, faça uma avaliação. E falando da parte da fisioterapia, se você tem alguma dor, algum desconforto e pensa que isso é uma incapacidade para fazer atividade física, eu gostaria de deixar o convite aqui para você vir, porque a gente pode te mostrar que não é. A grande maioria das dores musculoesqueléticas, ortopédicas, se trata com movimento. E isso inicia muitas vezes na reabilitação e tem sequência depois na musculação, mas ela tem como base o movimento. O movimento ele é vida, nossa vida é movimento, nós nos movimentamos todos os dias. O movimento ele é essencial para a nossa saúde. O Pedro falou tudo, só tenho mais uma coisa para falar. Vem pro Mude.